Da mesma forma como nós fizemos com as splines quadráticas, nós podemos nas splines cúbicas fazer um esquema prático que permite reduzir a ordem do sistema linear resultante. Então a gente vai seguir basicamente os mesmos passos, só que tem algumas equações a mais aqui que são necessárias. Bom, então a gente vai reduzir o sistema de uma dimensão 4n por 4n para um sistema n por n. A gente vai seguindo os mesmos passos. Primeiro a gente vai fazer uma mudança de variável, né? Essa mudança de variável vai levar o intervalo xk mais 1 no intervalo 0, 1, para cada um dos polinômios, né? Em cada polinômio eu vou transformar ele para o intervalo de 0 a 1, então eu vou definir uma nova variável t para cada um dos polinômios. Essa variável t não é a mesma para todos os polinômios, né? Ela muda. Então, basicamente, o que a gente quer é, dado aqui o intervalo xk mais 1, a gente quer levar isso aqui no intervalo, que isso aqui corresponda ao 0 e isso aqui corresponda a 1, né? Ok? Então, eu tenho uma reta aqui passando por esses dois. É essa equação que eu quero determinar, por isso que eu tomei uma reta para mostrar, ou para encontrar essa mudança de variável. Bom, eu quero que quando t for 0, o x corresponda ao xk, então é alfa de xk mais beta. Quando t for 1, eu quero que corresponda ao xk mais 1, então alfa de xk mais 1 mais beta. Resolvendo esse sistema linear, eu vou encontrar alfa igual a 1 sobre o ΔK, onde ΔK é a diferença xk mais 1 menos xk, e o beta é menos xk sobre ΔK. Logo, o polinômio P3, o polinômio PK de ordem 3 em x vai ser feito com uma mudança de variável da forma t igual a x menos xk sobre ΔK, ou x igual a xk mais ΔKt, né? Então essas mudanças aqui são a mesma mudança de variável. Primeiramente a gente vai aplicar essa mudança de variável para passar o polinômio para a variável t, e no final a gente vai utilizar essa mudança de variável para retornar o polinômio em x. Muito bem. Então nós temos aqui, primeiro, aplicando essa mudança de variável, tá? As equações, os coeficientes vão ser alterados e eu vou ter então agora um polinômio, que eu chamei agora com os coeficientes bk, bk0, bk1t, mais bk2t ao quadrado, mais bk3t ao cubo, com o t variando de 0 a 1. Lembrando que ele deve satisfazer as condições de interpolação em continuidade. Então, quando eu pego o primeiro ponto do intervalo, que é o valor 0, corresponde a aplicar o 0 aqui. Aplicando o 0 vai zerar todos esses termos, sobra apenas o bk0. Portanto, eu tenho que o bk0 tem que ser igual ao f de k. Essa é a nossa primeira equação para determinar o coeficiente em função de f de k e das derivadas. Bom, depois eu tenho que, quando eu aplicar no ponto 1, tem que dar o f de k mais 1. Então eu tenho que, quando eu aplico no ponto 1, isso me dá bk0 mais bk1 mais bk2 mais bk3. Portanto, eu tenho que bk0 mais bk1 mais bk2 mais bk3 tem que ser igual a f de k mais 1. O bk0 eu já conheço, é o f de k. Portanto, eu fiquei com uma equação aqui ainda envolvendo a soma de 3 coeficientes. Ainda não estão isolados, mas a gente pretende isolá-los para obter expressões para bk1, bk2 e bk3. Então vamos guardar essa equação aqui também como para uso futuro. Bom, novamente a gente vai utilizar as derivadas em cada um dos pontos da spline, né? A derivada 0, lembrando aqui, vou pegar esse espaço aqui para fazer, né? Então a gente tem aqui uma reta,
tem aqui uma reta, vamos traçar, opa, não está saindo essa minha reta aqui, hein? Muito bem, vamos lá, agora acho que vai. Opa, aqui minha reta, aí eu tenho aqui os meus pontos, né? Então eu tenho o ponto x0, o ponto x1, o ponto x2, assim por diante, até o ponto xn. Então, a minha spline vai estar, né, por partes, ela vai estar aqui assim por diante. O que eu vou definir é a derivada em cada um dos pontos. O d0 é a derivada desse ponto, ou seja, do polinômio 0 no ponto x0. O d1 é a derivada nesse ponto, do polinômio 1 no ponto x1, mas tem que ser igual a do polinômio 0 no ponto x1 mais 1, né, para garantir a continuidade da primeira derivada e assim por diante. E aqui vai ser o d2, e assim eu vou indo até que eu tenho aqui no último ponto a derivada de ordem, a derivada do ponto n, tá? Então é a derivada primeira do respectivo polinômio no ponto respectivo, x0, x1, xn. Bom, tomando então d0, d1, dxn, a derivada nesses pontos. Só que essa derivada é a derivada em relação a x, não em relação a t, tá? Mas o meu polinômio está em t. Quando eu derivo ele em relação a t, eu tenho bk1 mais 2bk2t mais 3bk3t ao quadrado. Então eu preciso considerar aqui a mudança de variável, né? Usando a regra da cadeia. Então a derivada dk é a derivada do polinômio 3k em x em relação a x. Mas já que ele x é uma função de t, né? A gente vai fazer uma mudança de variável, então isso aqui pode ser expresso pela regra da cadeia como a derivada de p3k de t em relação a t vezes a derivada de x em relação, a derivada de t em relação a x, né? Não o contrário, tá bom? Então, isso aqui é a aplicação da regra da cadeia. Portanto, aplicando a regra da cadeia, a gente consegue encontrar a derivada em relação a x, já usando essa mudança de variável. Bom, vamos lá. Então, eu tenho que t igual a x menos xk sobre ΔK. Então, o dt sobre dx vai ser 1 sobre ΔK. Né? A derivada de xk é 0. Bom, então eu tenho que a derivada k é a derivada do polinômio k dt no ponto inicial, multiplicado pela derivada de t em relação a x. A derivada do polinômio 3k no ponto t igual a 0, eu vou substituir 0 aqui, então vai zerar esses termos, sobra só o bk1. Fica bk1 sobre o ΔK. Portanto, eu tenho uma relação aqui do bk1 com ΔK dk. Opa, consegui expressar o bk1 de alguma forma, tá? Lembra que na equação anterior ele aparecia dentro de uma soma. Então, já que eu expressei esse termo, eu vou poder isolá-lo aqui e essa equação vai passar a ter apenas somas de duas variáveis. Mas já achei uma expressão para bk1. Depois a gente vai juntar todas elas, né? Só que eu também tenho que garantir que a derivada seja a mesma, né? Aqui, né? Ó. Tanto a derivada 1, ela é definida como uma derivada do polinômio P1 no ponto x1. Mas, para garantir suavidade, eu preciso que a derivada do P0 no ponto final seja igual a D1 também. Então, por isso que eu tenho agora aqui a próxima relação. Que a próxima relação diz que a derivada do ponto seguinte, né? A derivada seguinte tem que ser a derivada do polinômio k no ponto t igual a 1, né? Vezes dt dx por causa da regra da cadeia. Agora, a derivada desse polinômio no ponto 1 vai dar bk1 mais 2bk2 mais 3bk3,
que é o que aparece aqui, BK1 mais 2BK2 mais 3BK3, sobre ΔT dx, multiplicado por ΔT dx, que é 1 sobre ΔK. Portanto, eu tenho uma outra equação aqui envolvendo duas variáveis, 2BK2 mais 3BK3, ΔK dk mais 1 menos dk, né? Da onde que veio esse ΔK mais 1 menos dk? Veio do fato que essa equação aqui, ó, o BK1, a gente viu que é ΔK dk, ok? Então, eu isolei, passei isso aqui multiplicando, ficou ΔK dk mais 1, menos esse cara. Tirei o ΔK em evidência, ficou ΔK, multiplica dk mais 1 menos dk. E sobrou esse termo aqui do lado de cá, tá? Eu tenho agora duas equações, né? Essa aqui a gente já calculou, então a soma de BK2 e BK3. E aqui também a soma de BK2 e BK3. Portanto, juntar essas duas equações, eu devo encontrar uma expressão para BK2 e outra expressão para BK3. Então, daquela equação que a gente tinha ali atrás, eu substituí o BK1 por ΔK dk, ficou essa expressão aqui. Essa equação com essa forma um sistema, né? Então, resolvendo o sistema, agora eu posso substituir, né? Bom, eu fiz uma resolução aqui para simplificar um pouco, não precisa fazer o sistema, né? Então, eu juntei aqui que 2BK2 mais 3BK3 é 2 vezes BK2 mais BK3 mais um BK3. Se eu somar aqui, eu volto para essa expressão. Porque esse cara aqui é conhecido, tá aqui, tá? Então, eu substituí simplesmente, né? Substituí, troquei o sinal, passei para o lado de lá e isolei o BK3. Então, essa é uma expressão para o BK3. Vou juntar agora esse ΔK com esse ΔK de cá, mais 2, né? Vai dar menos 2, com mais menos aqui vai dar mais. 2 vezes ΔK dk. Então, somando com esse aqui vai ficar positivo. E esse aqui ficou menos 2f de k mais 1. Obtive uma expressão para o BK3. Bom, pegando agora uma equação essa equação aqui, que a gente obteve ali atrás, vou substituir o BK3 e isolar o BK2, tá? Isolei o BK2, fiz as contas da junção das duas e obtive uma expressão para o BK2. Finalizando, a gente vai resumir agora aqui todas as equações. Então, eu consegui expressar os coeficientes BK0, f de k, BK1, ΔK dk, BK2, 3 vezes f de k mais 1 menos f de k, menos o ΔK vezes dk mais 1 mais 2 vezes dk. E BK3 igual a ΔK, que multiplica dk mais 1 mais dk, menos 2 vezes f de k mais 1 menos f de k. Você observa que os BKs eles estão escritos em funções de f, que são dados, ΔKs, que nada mais são que as diferenças entre xk mais 1 e xk, né? E os dk's, que são as derivadas. Ou seja, eu consegui expressar em termos de... A única coisa que eu não conheço aqui são as derivadas. Então, se eu montar um sistema que resolve ou calcula as derivadas, eu vou encontrar os coeficientes de cada polinômio interpolador. Bom, para obter essas equações, a gente já viu que a gente exigiu interpolação, continuidade e suavidade. Falta impor a condição de concavidade. Então, a condição de concavidade, ela precisa necessariamente que a derivada segunda desse polinômio seja igual à derivada segunda desse polinômio no mesmo ponto, nos pontos interiores. Então, eu estou exigindo exatamente isso. Então, a derivada segunda em relação a t vai aparecer aqui... pela regra da cadeia, o dt dx ao quadrado, tem que ser igual à derivada segunda do polinômio seguinte, ó. Esse é o polinômio anterior, esse é o polinômio seguinte. Esse aplicado no ponto final deste, este aplicado no ponto inicial deste. dt dx. Bom, a derivada segunda do polinômio, P3kx, nós temos aqui a derivada primeira, aqui. Se eu for fazer a derivada segunda, vai dar 2BK2 mais 6BK3T, né?
Então dá 2bk2 mais 6bk3 t, mas o t é 1, portanto, fica esses aqui. dt dx ao quadrado é 1 sobre ΔK ao quadrado. Do lado de cá é o mesmo polinômio, só que agora de índice k mais 1, então fica 2bk mais 1, 2, mais 6bk mais 1, 3t. Como o t é 0, essa parte se cancela. Então ficou 2bk mais 1, 2, 1 sobre ΔK mais 1 ao quadrado. Ufa, né? Então eu cheguei aqui a uma expressão da concavidade, que é bk2 mais 3bk3, divide tudo por 2, né? Para simplificar, sobre ΔK ao quadrado, igual a bk mais 1, 2, sobre 2 ΔK mais 1 ao quadrado. Agora, eu vou substituir as equações para cada um desses termos aqui, para obter uma relação entre os Ds, né? E aí vem um monte de conta, né? Então, bom, primeiramente eu vou só seguir rapidamente o que eu fiz, depois vocês podem conferir os detalhes. Eu passei isso aqui multiplicando para cá e esse aqui multiplicando para cá, para obter essa equação. E aí eu fiz a substituição do bk2, do bk3, tá? Do bk3 e do bk mais 1, 2. Ok? Agora eu vou isolar ou juntar todos os termos. Bom, fiz as distributivas, simplifiquei o que foi necessário, cheguei nessa relação. Eu vou isolar os dk, dk mais 1, dk e dk mais 2, de um lado da equação, e os demais eu vou pôr do outro lado da equação, que é o termo constante, tá? Não vamos ficar detalhando essas contas todas, vocês podem verificar depois. Repetir aqui a equação, isolei aqui, ó, os dk's de um lado e os termos que não têm dk's do outro, tá? Fiz as simplificações necessárias, né? Fiz as simplificações necessárias e cheguei então numa expressão aqui envolvendo os dk's de um lado e o termo constante do outro. Para simplificar ainda mais a notação, a gente vai introduzir um novo símbolo para representar essa razão aqui, ó, tá? Para ficar mais fácil de escrever o nosso sistema. Então, eu dividi tudo aqui ainda por ΔK, né? ΔK, e cheguei então numa expressão que é essa daqui. Agora, indicando aqui o ΔK como sendo a razão ΔK mais 1 sobre ΔK, aqui vai ficar delta minúsculo k dk, mais 2 vezes 1 mais delta minúsculo k, dk mais 1, dk mais 2, igual a essa expressão sobre ΔK mais 1. Aqui apareceu o ΔK minúsculo, né? Aqui o ΔK maiúsculo, FK mais 1 menos F de K. Então você tem aqui equações que podem ser aplicadas em qualquer ponto interior, de 0, né, com o polinômio variando do polinômio 0 até o polinômio n-2. Isso vão me dar n-1 equações. Só que eu tenho n mais 1 variáveis, porque o d ele varia de d0 até dn, então são n mais 1 incógnitas. Eu preciso de mais 2 equações. Então, da mesma forma que eu preciso de mais 2 equações, eu vou aplicar as condições na derivada do primeiro ponto e na derivada do último ponto. Derivada do primeiro ponto vai ser a derivada segunda do P30 no ponto inicial, t igual a 0. Então, fazendo as contas aqui, a gente chega a essa expressão, substituindo o B02 pela equação e isolando os Ds, a gente chega nessa primeira equação que vai ser usada no sistema. A mesma coisa eu vou fazer agora utilizando o ponto final, né? Então eu pego o último polinômio, aplico no ponto final dele e igualo ao valor dado. Substituindo aqui essa expressão, que corresponde a esta, nós temos aí valores de Bn-1 e Bn-1-3, substituindo as duas expressões e isolando os Ds, a gente vai chegar na última equação do sistema, formando um sistema n por n.
Portanto, se você monta o sistema, né, ela vai ter essa cara aqui. Observe que os coeficientes são da primeira equação, 2, 1, né? 2, 1 multiplicando D0 e D1. Então, nós temos exatamente isso, ó. 2, 1, que vai multiplicar D0 e D1. Lembra que cada coluna multiplica por isso aqui, né? A linha multiplica por isso, então essa é a coluna do D0, do D1, do D2, do D3 e assim por diante. Depois, da segunda até a última, a expressão que a gente vai ter é essa aqui, ó. Envolvendo o dk, dk mais 1 e dk mais 2, com k variando de 0 até n, que é o delta minúsculo k, 2 vezes 1 mais delta minúsculo k, mais 1, né? Então, por isso que eu tenho aqui delta 0, aqui é para o P0, né? Delta 0, 2 vezes 1 mais delta 0 minúsculo, já fiz a distributiva aqui para ficar menor aqui a expressão, e o 1 do último sistema, tá? Então você observa que é exatamente aquela equação que está lá. Essa equação aqui se repete, só vai mudando o índice, né? Depois eu vou delta 1, delta 2, até delta n menos 2, que é o último. Aí vem a última equação. A última equação vai ser dada por essa, e ela é 1, 2, né? Que são os coeficientes que aparecem aqui. 1, 2. Tudo isso tem que ser igual a um vetor constante. O vetor constante, aí vai aparecer cada uma daquelas expressões que apareceram ali, né? Então, tem a da primeira, essa aqui é a última, né? Eu tenho aqui da primeira, que é essa expressão aqui, ó, que é quem vai aparecer aqui. Depois eu tenho as expressões intermediárias, que são essas daqui, que vão variar em função do k, para cada um dos k's. Então, aparecem aqui essas expressões em função de k até a penúltima. E a última vai ser a expressão dada por essa última condição que nós estabelecemos, tá? Que nós estabelecemos aqui. Tudo bem? Isso monta o meu sistema. Bom, observe que para você fazer ou resolver esse sistema linear, ou montar esse sistema linear, né, que você tem aqui, a gente tem uma forma prática de montar os deltas k, quer dizer, dados os xk e o xk mais 1, a gente determina todos, o nosso processo é determinar todos os delta k's e todos os delta minúsculos k's primeiramente, para depois montar esse sistema, tá bom? Se por acaso o nosso sistema for um sistema de xk igualmente espaçados, o que acontece com meus ΔKs? Os meus ΔKs são as diferenças entre os xk's. Então, eles vão ser constantes iguais a h. E os meus delta minúsculo, lembra que os delta minúsculos são as razões entre os ΔKs. Portanto, vão ser sempre 1. E nesse caso, o meu sistema, ou a minha matriz de sistema, ela passa a ser uma matriz de um formato único, que independe dos valores de x. Olha que interessante, né? Então, você vê que a primeira linha é 2, 1, 0, tudo 0. As outras linhas são sempre 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, exatamente isso, ó. Como os deltas são 1, vai dar 1 aqui, 2 mais 2 vai dar 4, e aqui vai dar 1. Então, todos vão ser 1, 4, 1, 1, 4, 1. Exceto a primeira e a última, que é 2, 1, 0 e 1, 2, 0. Tá? 1, 2, né? 0, 1, 2. 2, 1, 0 e 0, 1, 2, na última equação. Bom, isso facilita, de certa forma, a produção. Da mesma forma, simplifica as expressões do R, né? As expressões do R. Porque se os deltas aqui são H's, então eu posso substituir por H, tá? Os delta 0 são 1s, e aqui são H's, então eu posso juntar esses dois termos, tá vendo? Aparece o F de 1 em comum aqui, tá? Vão desaparecer esses termos intermediários, e da mesma forma eu posso simplificar aqui. Por isso que essas equações ficam simplificadas também nessa situação, quando forem igualmente espaçados. Tá bom? Mas o processo que eu quero que vocês lembrem sempre é como calcular, né,
os deltas. Então, se você tiver aqui algo do tipo uma coluna de xk, uma coluna com os valores de xk. Então, vamos supor que você tem aqui, sei lá, 1, 3, 4, 5, 6, 8. Você vai calcular os ΔKs, simplesmente como sendo a diferença 2 a 2, como se fosse as diferenças ordinárias, né? Então, 3 e 1 aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Mas você só calcula a primeira coluna. Depois você vai calcular os delta minúsculos k, que vai ser a razão desses dois. Esse dividido por esse agora. Meio, 1 e 2. Pronto. Com esses valores e esses valores, você monta o sistema linear correspondente usando essas expressões. Ok? Bom, vamos ver aqui um exemplo. O nosso primeiro exemplo aqui é o nosso exemplo que a gente já tem usado há algum tempo, né? Os mesmos valores. São pontos igualmente espaçados. Como são pontos igualmente espaçados, fica bem mais fácil utilizar. A gente vai utilizar esse último sistema que a gente viu aqui, né? Então, portanto, eu vou montar aqui o último sistema. Eu tenho 4 pontos. Então, eu tenho a equação inicial, a equação final, só vou ter 2 pontos intermediários. Então, a minha matriz é sempre esta, 2, 1, 0, 0, 1, 4, 1, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 2. O que muda aqui é o vetor constante, né? Então, o vetor constante eu vou substituir os valores das minhas f's e o valor do h. O h é 1, mais fácil ainda, né? Portanto, eu vou substituir os valores que foram dados e vou calcular. Encontrei a expressão para cada um deles, menos 6, menos 3, menos 9, menos 6. Encontrei, resolvendo o sistema linear, eu vou encontrar então as derivadas em cada um dos pontos, o D0, D1, D2 e D3. Mas essas são as derivadas que eu quero? Não, eu quero a spline. Então, como eu quero a spline, eu preciso utilizar agora estas equações. Essas equações vão ser montados os coeficientes das splines para cada polinômio. Como aqui eu tenho quantos polinômios? Bom, eu tenho 4 pontos, então eu vou ter um polinômio daqui a aqui, outro daqui a aqui, outro daqui a aqui, é sempre um a menos. Então eu vou ter 3 polinômios para serem montados, tá? Então eu vou montar os respectivos polinômios usando esses valores. Bom, eu tenho aqui, primeiro o polinômio 0, k igual a 0, então eu vou pegar as expressões, o BZ0 vai ser o f de 0, que está dado lá, o B01 vai ser seria o delta 0 D0, né? Tem que ficar sempre de olho na equação aqui, né? Ó. Seria o delta 0 B0, mas o delta 0 é 1, porque é H, tá? Todos aqui vão ser H, e como H é 1, os meus deltas aqui maiúsculos vão desaparecer, tá? Então eu tenho D0, vai ser esse valor, o B02 vai ser 3 vezes o f de 1 menos o f de 0, menos o delta 0, vezes D1 mais 2D0. Tá vendo? E aí, fazendo a conta, deu 0. O B03, a mesma forma, pego a equação correspondente, né? Equações do B, é 1, o valor que eu encontrei para D1 e D mais D0, menos 2 vezes o f de 1 menos o f de 0. Substituindo os valores, eu encontrei 11/5. Portanto, eu encontrei aqui o primeiro polinômio na variável t. Lembra que eu preciso voltar isso para x depois, né? Bom, vou repetir o processo agora para o polinômio para k igual a 1. Substituo os valores e faço a conta. Vocês podem repetir aí e verificar o processo. Depois, para k igual a 2. 0, 1, 2. Tenho 3 polinômios, esse é meu último. Todos aqui em função de t. E agora eu vou juntar tudo na minha equação, né? Observando sempre que eu preciso fazer a mudança de variável. A mudança de variável que a gente fez lá no começo, acho que está aqui, tá vendo? Eu vou substituir o t por x menos xk sobre ΔK.
O ΔK maiúsculo foram todos iguais a H igual a 1, portanto vai ser simplesmente x menos xk. Então por isso que eu tenho aqui, nesse meu exemplo, o primeiro x menos x1, né? X menos x1, depois o segundo vai ser x menos x2, que é o segundo ponto, e o último vai ser x menos x3, que é o terceiro ponto, tá? Então eu tenho aqui a expressão, substituindo, estabelecendo os limites de cada polinômio, e isso me define então a minha spline cúbica para esses pontos. Então você vê que eu consegui obter o resultado utilizando apenas um sistema de ordem 4x4. Eu tenho 4 pontos e o meu sistema ficou de ordem 4x4. Bom, vamos ver um outro exemplo. Novamente um exemplo que a gente já fez, mas agora vamos usar o esquema prático. Então eu tenho agora 5 pontos, vou ter 4 polinômios, só que eles não são igualmente espaçados, né? Você vê que aqui a diferença desse para esse é diferente da diferença desse para este. Então eu vou ter que usar o polinômio completo. Portanto, o primeiro passo é calcular os ΔKs e DKs, né? Eu coloquei aqui a tabela, mas os f de Ks não eram necessários aqui nesse momento, bastavam os xks. Os xks, os ΔK vai dar a diferença desse por esse dá esse, desse por esse dá esse, desse por esse dá esse, desse por esse dá esse. Depois os ΔKs vai ser a razão desse dividido por esse, dá esse dividido por esse dá esse dividido por esse dá esse. Observe que sempre um a menos, né, em cada um deles, que é necessário. Bom, tendo os ΔKs e os DKs, é só montar o sistema, né? Que sistema que eu vou usar agora? Bom, eu vou usar o sistema que está aqui, tá? 2, 1, 0, Δ0 mais 2, Δ0 mais 1, etc. Substituindo nessas expressões, já fiz as contas, coloquei apenas aqui os valores. Então você vê que os valores já não são mais uniformes como eram naquele caso anterior, né? E depois eu vou substituir também os valores aqui no meu R, né? Vou substituir os valores no meu R. Substituindo os valores no meu R, nas minhas expressões, eu obtenho os vetor constante. Cai em um sistema linear 5 por 5, e agora, então, eu vou resolver esse sistema e encontrar os D0s. Bom, eu já tenho os Fs, tenho os ΔKs maiúsculos e tenho os ΔKs minúsculos. E já tenho também os Ds, os DKs. Portanto, eu agora posso aplicar para cada polinômio. Então, aplicando naquelas equações novamente, as mesmas equações dos Bs, só que agora os ΔKs vão serem alterados, né? Faço as contas e calculo os valores. Estou usando aqui ponto flutuante, tá? Para evitar as frações nesse sistema, mesmo porque os dados estão em ponto flutuante. Bom, então nós ficamos aqui, ó, calculamos agora do polinômio 1, depois vocês podem verificar a conta, calculamos do polinômio 2, calculamos do polinômio 3. Todos esses polinômios, eles estão em T. Eu preciso voltar cada um deles individualmente para sua variável original, usando aqui essa mudança de variável. Porque a mudança de variável, ela muda de acordo com o valor de xk e ΔK. Então, é uma mudança de variável diferente para cada polinômio, né? Bom, então nós vamos fazer essa mudança de variável agora. Então, eu montei para cada um dos sistemas, tem uma mudança de variável diferente, tá vendo? Mas ela é a mesma dentro do mesmo polinômio, tá ok? Então, substituindo aqui, a gente encontrou exatamente a expressão do polinômio. Se vocês fizerem essas contas, essas distributivas e potências e recalcularem os coeficientes, vocês retomam aquele resultado que a gente encontrou lá no polinômio usando sistemas lineares. Aqui foi traçado novamente os polinômios, tá? Cada um deles, usando os resultados que foram obtidos nesse exercício. Então, é exatamente o mesmo gráfico que a gente tinha na aula anterior.